Bom, hoje nós vamos ter uma noite bem bacana, onde nós vamos receber 6 mulheres que têm algo muito importante para comunicar para vocês, cada uma delas em 7 minutos. A cada nome que eu citar aqui, eu gostaria que você desse um ótimo aplauso, honrando a vida dessas mulheres, né? E vamos começar então pela Cristiane. Isso mesmo. Pode sentar, meu bem. Só sentar, só estou chamando, não é a ordem de quem vai falar, tá? Giovana Berg, pode se assentar ali. Pode sentar. A Dori Klassen. Cadê? Tá lá. Podia ter sentado mais perto, né, Dori? Fica lá, sai. Tá chegando. Chegando, muito bem. Os aplausos acabaram antes. Aê, viu? Bem rapidinho, está aqui na frente já, nada mais, nada menos, né? Porque é a menorzinha de todas, né? A Daiane. Muito bem. Ju Machado. E também a Cíntia Rosa. E nós vamos começar. Aqui o Kleber está com o cronômetro. Nós seremos imparciais. E serão 7 minutos cravados. Se não terminar em 7 minutos, a gente vai cortar o microfone. Não tem chance, né? Mas vamos começar então com a Ju Machado. Boa noite a todos. Vamos lá. Nossa, tá molhada essa mesa aqui. Como a maioria das pessoas, quando a gente não consegue o que a gente quer, alguns sentimentos negativos vêm à tona. E na semana passada eu me senti como Jonas, tentando fugir. Para quem não conhece sua história, Jonas é enviado para Nínive e Deus pede para ele: prega o arrependimento ao povo. Eles estão fazendo muita coisa errada. E eu quero que você vá até Nínive e pregue o arrependimento. E ele foge exatamente para a direção oposta. Ele foge para Tarsis, porque ele não queria pregar o arrependimento para o povo. Eu me senti assim porque depois de viver uma experiência profissional de 17 anos no mesmo segmento da educação, eu resolvi aceitar o desafio de sair da minha zona de conforto e aceitar mergulhar numa abordagem educacional completamente diferente do que eu já tinha vivido. Em um lugar que eu precisei conquistar totalmente o meu espaço. Ninguém sabia quem que eu era, eu não conhecia ninguém, diferente de um lugar que eu vim que mais parecia uma família. Mas eu aceitei esse desafio. Eu entrei em janeiro. E semana passada, eu entrei dia 20 de janeiro, e semana passada eu pedi demissão. Eu cheguei para a pessoa a quem eu presto contas e falei assim, aos prantos: me perdoa, eu não estou dando conta. Eu não estou conseguindo. Não está bom do jeito que está. E ela olhou para mim assustada. Como assim você não está dando conta? Eu não aceito isso. Isso não é verdade. Enquanto ela falava das minhas conquistas dentro daquele lugar, assustada, porque foi em muito pouco tempo que eu conquistei tantas coisas, eu comecei a perceber o quanto eu estava desprezando os meus progressos e focando só no que eu não conseguia fazer. Não importa o quão longe a gente consiga ir, o quão rápido corramos, Deus sempre nos traz de volta. Ele se concentra em nosso progresso. Ele, não só isso, Ele acredita que a gente vai brilhar até ser dia perfeito. Deus quer em cada aprendizagem e desafio que vivamos nos fazer subir mais um degrau. O desejo dele é virar nossa vida numa nova direção. Não precisamos nos concentrar no problema. Podemos desfrutar da nossa vida com alegria, enquanto Deus trabalha no nosso problema.
eu continuo naquele lugar e Deus me mostrou o quanto eu alcancei. Não precisamos sofrer e gastar os nossos pensamentos naquilo que não agrada a Deus. O problema estará ali, a gente não pode negar, não tem como evitar. E se você não é você que está causando o problema, pare de se concentrar nele e lance ele nas mãos de Deus. E creia que Deus está cuidando. Deus está ao nosso favor. Olhar para Jesus significa olhar para a tua vitória, porque Ele venceu. Quando nós olhamos para Ele, em Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se Ele é o autor da nossa vida, Ele que escreveu todas as páginas da nossa existência, porque olhando para Ele, eu vou me sentir fracassada. Não, olhando para Ele, eu vou sentir que eu já alcancei tudo que eu preciso nele. Quando me concentro em Jesus, meus pensamentos são engrandecidos como Ele, porque os meus pensamentos fazem me tornar aquilo que eu penso. Jesus é o início e o fim, os meus olhos estão fixos nele. Ele é o justo juiz, o sol da justiça, é o Cristo, o mestre, meus olhos estão fixos nele. Ele é o bom pastor, Ele é a pedra angular, Ele é o caminho, a verdade e a vida, os meus olhos estão fixos nele. Ele é o Filho de Deus, Ele é a luz dos homens, naquele sobre o qual o Espírito Santo de Deus desceu e permaneceu. Ele é aquele que batiza com fogo e poder. Ele foi entregue por amor a mim e a você. Os meus olhos estão fixos nele. Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o bom pastor, Ele é a pedra angular. Ele é aquele que ora pelos santos. Ele que transforma o nosso pranto em alegria e as nossas vestes em vestes de louvor. Ele que transborda a nossa vida em paz. Ele nos limpa com a sua palavra. Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados. Ele foi aquele que entregou o seu Espírito ao Pai e disse, está consumado, está concluído, eu terminei. Ele que foi colocado em uma tumba, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e subiu ao Pai, e está vivo, e vive eternamente. E os meus olhos estão fixos nele. Ele está nos lugares celestiais e não apenas nos céus, mas já nessa vida, pois é aquele que morreu e ressuscitou, para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Eu percebi que estava me comparando com algumas pessoas. Não se compare com ninguém. Mantenha os seus olhos em Jesus. E Ele te fortalecerá. Deus sempre nos traz de volta. Amém. Tem 40 segundos ainda. Cíntia, nossa líder de jovens. Abra o coração. Aliás, Ju, muito bacana saber que Deus acompanha o nosso progresso. Muito legal. Não acompanha as nossas falhas, acompanha o nosso progresso. Valeu por essa. Obrigada. Boa noite, pessoal, tudo bem? Quando eu estava orando por esse tempo, o Espírito Santo me direcionou muito claramente e eu quero ler um artigo para vocês para a gente começar a conversar. O que eu quero ler está aqui em Mateus 11:28 e diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Num primeiro momento a gente pode ler esse versículo e pensar assim, que legal, estou aqui cansadão e tal, vou me entregar para Jesus para eu ficar sossegado, deitar na rede ali todo dia. Mas não é isso, né? A gente não foi chamado para ficar descansando. A gente foi chamado com um propósito. Então, cada um de nós aqui tem algo a cumprir. A gente não foi chamado para sentar aqui no banco da igreja apenas e ficar descansando de braços cruzados. Na verdade, eu acho que isso fica muito claro para mim. Então, o que Jesus está querendo dizer quando Ele disse isso? Venham para mim quem estão cansados e sobrecarregados, que te darão descanso. O que Ele quis dizer com isso? Ele quis dizer um descanso espiritual.
um descanso para a nossa alma. Porque às vezes a gente se sente um pouco vazio, né? A gente sente que tem algo aqui dentro que está faltando alguma coisa ali, né? A gente sente isso e a gente acaba buscando isso, às vezes no trabalho, a gente começa a trabalhar um monte e ocupar o dia inteiro ali no trabalho, ou a gente ocupa isso com alguma pessoa em específico, a gente foca naquela pessoa e só fala dela o tempo todo, ou a gente foca em dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Enfim, a gente começa a buscar essas coisas, a buscar preencher esse vazio que está dentro de nós. Mas eu tenho uma notícia para vocês. Lá fora, vocês não vão conseguir preencher esse vazio. Esse vazio tem uma pessoa que se encaixa nele. Uma pessoa que vai te deixar completamente cheio e completo. E essa pessoa é Jesus. Então, esse descanso, você pode experimentar a partir do momento que você tem um real encontro com Jesus. Porque Ele vai te preencher, Ele vai te transbordar, e você não vai mais ter que sair para buscar isso lá fora. Porque isso cansa. Isso deixa a gente esgotado. Porque é uma busca que não para, é uma busca incessante, é uma busca que quanto mais você busca, mais você tem que buscar, porque você não se sente completo, você não se sente cheio. E a partir do momento que você realmente encontra esse Jesus e que Ele te enche, que Ele te preenche, a tua busca acabou. Então você vai poder descansar. Você vai poder ter a tranquilidade de chegar dentro da sua casa, com a sua família, no trabalho, e as pessoas vão te olhar e vão perguntar: nossa, mas você não quer ir na balada comigo hoje? Você não quer sair comigo hoje para fazer aquilo, para fazer aquele outro? Não, eu não preciso, eu já estou cheia, eu já estou feliz, eu estou completo. E você pode perceber que as pessoas que acabam buscando essas coisas no mundo, elas nunca são felizes de verdade. Elas nunca vão se sentir completas, elas estão sempre cansadas, elas estão sempre com algo dentro delas que às vezes elas não entendem muito bem o porquê, mas é algo que te deixa pesado. E Jesus, Ele vem exatamente para tirar esse fardo de cima de você, para que você possa andar leve, para que você possa andar completo e poder finalmente, sim, descansar, mas nos braços dEle e totalmente preenchido. Amém? Era isso que eu queria partilhar com vocês hoje. Boa noite a todos. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, não tem como agradar a Deus se não tivermos fé. E essa fé não é uma fé onde eu acredito mais naquilo que os jornais dizem, naquilo que as pessoas nos dizem, do que na palavra de Deus. Essa fé também não é uma fé que acredita mais naquilo que o diabo fala, naquilo que a circunstância nos fala, do que na palavra de Deus. Essa fé também não é aquela que acredita mais no poder do dinheiro, no trabalho, no seu emprego, do que da palavra de Deus. Essa fé também, ela não deseja mais a sua vontade do que a vontade de Deus. Essa fé também não é aquela fé que vê muita circunstância, vê muito obstáculo e esquece de ver aquilo que Deus tem feito. Essa não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela fé que lê a palavra, que ouve a palavra, que crê na palavra e age na palavra de Deus. Porque se nós só ouvimos a palavra ou lemos a palavra e cremos, mas não agimos na palavra de Deus, isso não é fé. E é interessante que a fé, ela não vê com os olhos naturais. Parece que não está acontecendo, mas está acontecendo. Porque a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, ela vê com os olhos espirituais. E a fé, ela é uma posse antecipada das coisas que se esperam. Deixa eu explicar um pouquinho melhor aqui. Deixa eu colocar uma figura que parece até bastante boba, mas que tem me ajudado muito. Então imaginem a fé, um grande balão. Essa fé. E eu vou segurar nessa fé chamada promessa, o balão, a promessa.
E eu vou segurar firme. Posse antecipada é segurar firme na promessa. E a hora que aparecer os obstáculos, as lutas, as circunstâncias, você não vai olhar para isso. Você vai olhar para a promessa, vai olhar para o balão e não vai se soltar desse balão. E a hora que esses obstáculos vierem, o balão vai se desviar e você junto com o balão. E este balão vai te levar na conquista da promessa. Então segure firme na promessa, nas promessas que Deus já deu para a sua vida. Deseje isso. Deseje isso. Por quê? Porque essa fé que agrada a Deus, ela não é movida nos 5 sentidos. Não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelo que eu falo. Ela é movida ou ela é baseada na palavra de Deus. Deus se compromete com a palavra dele. Não com as nossas vontades, não com os nossos desejos. Até Ele pode nos dar os seus desejos, mas o compromisso dele é com a palavra de Deus. E como ter essa fé então que agrada a Deus? Primeira coisa, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso fazer a EBL. Eu tinha que aproveitar meu jabá aqui. Então, ali, na palavra de Deus, eu vou saber as promessas que Deus tem para mim. Como é que eu vou saber a promessa que Deus tem para mim se eu não ler a palavra, se eu não estudar a palavra? Como que eu vou saber como Deus pensa de nós, ou pensa de mim, se eu não ler a palavra de Deus? Como que eu vou saber o que eu posso, o que eu tenho e o que eu sou em Cristo Jesus? É na palavra de Deus. Eu preciso da palavra de Deus. Outra coisa, não desista, não vamos desanimar diante das circunstâncias, dos obstáculos. Por quê? Porque a fé muda as circunstâncias. As circunstâncias são mentirosas. Então a fé muda a circunstância. As circunstâncias não podem mudar a nossa fé. Outra coisa muito importante, nós precisamos ter um momento de relacionamento íntimo com Deus. E sem máscaras. Transparente, chegar diante de Deus e dizer: Deus, está difícil, que perrengue que eu estou passando, está muito difícil, Deus, eu não aguento mais, me ajuda, Deus. E Deus vai dizer: eu te ajudo. João capítulo 14 diz, Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu darei o Consolador, o Paráclito, para ajudar vocês. É assim que nós teremos a fé que agrada a Deus. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá todo mundo falando aqui sem nem olhar? Ui, eu vou ter que olhar bastante. Bem, então, quando minha mãe me fez esse convite, acho que foi em fevereiro, eu respondi tão rápido que não fui nem eu que respondi. Foi Deus ali me dando um empurrãozinho para eu fazer o que Ele já estava me cobrando faz tempo. E a minha mãe nem sabia, mas faz um tempo já, que eu já tinha colocado no meu coração que cada convite que eu recebesse em relação a isso, eu ia aceitar, mas calma, não precisa me fazer convite, tá? Porque devagarinho a gente chega lá, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês hoje que não é novidade para ninguém, tá? Todo mundo sabe praticamente tudo que eu vou falar aqui. Mas é algo que vem tocando meu coração faz alguns meses já, e eu tenho meditado nisso bastante, que é sobre a verdade de Deus, e vai complementar bastante a palavra que a Dori acabou de falar. Hoje, no mundo que a gente vive com a sua verdade. E a gente sabe que não existe, cada um tem a sua verdade. A gente sabe que existem verdades absolutas, mas sabemos também que essas verdades absolutas, elas não tiram de nós o direito de escolha de acreditar ou não naquilo. Por exemplo, o Sol é a estrela central do sistema solar. Todo mundo sabe disso, isso é uma verdade. E nós, seres humanos, precisamos do oxigênio para respirar. São duas verdades. Se a gente quiser acreditar nisso ou não, elas continuam sendo verdades. E, na Bíblia, ela também coloca algumas verdades para a gente, como Deus foi o Criador do mundo, ou Deus é bom,
Jesus é o único caminho, que é o único que nós conseguimos chegar a Deus. E essas verdades, elas também não mudam, mesmo se a gente não queira acreditar. Ou seja, as nossas escolhas mudam, mas as verdades não. O que acontece é que, por exemplo, escolher a roupa que você gosta de usar, ou o estilo de música que você gosta de ouvir, não são verdades absolutas, são simplesmente escolhas, que cada um pode escolher o que quiser. Mas Jesus, ele deixa bem claro em João 14,6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele também fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que é esse ponto que eu quero chegar. Se Jesus é a verdade, então, e a verdade nos liberta, então o que ele diz ao nosso respeito também são verdades. E isso que a gente precisa prestar atenção, porque é muito fácil a gente acreditar que Jesus é verdade e que ele nos liberta, mas muitas coisas a gente não acredita que ele fala sobre nós. Então, se a gente acredita em coisas, não acredita no que ele fala sobre nós e nós acreditamos no oposto, nós estamos acreditando em algumas mentiras, certo? Então, a gente tem que saber que no nosso dia a dia, isso são coisas do dia a dia, isso não são coisas super espirituais, nossa, tive uma revelação. Não, são coisas do dia a dia, são práticas do dia a dia. E eu queria trazer algumas mentiras que alguns de nós talvez possamos estar acreditando. E talvez tudo que eu fale você não acredite, você esteja super bem resolvido com isso. Mas alguma mentira a gente pode estar acreditando. Então, uma é: eu sou rejeitado, meus pais não me planejaram, eu nem deveria ter nascido. Mentira. Deus planejou você, Ele quis que você nascesse. Eu estou sozinho, Deus não está comigo. Mesmo que todo mundo te abandone, do mundo, todo mundo que você acredita no mundo te abandone, Deus, Ele não vai te abandonar. Se você quiser dar uma olhadinha lá, em Isaías 49, 15 e 16, tem um textinho bem bom para você. Deus não me ama. Mentira, Deus é amor. Ele é feito de amor, Ele é inteiro amor para você. E Ele ama individualmente cada um, Ele não divide o amor dEle com ninguém. E questão financeira, né? Ai, meu Deus, não está entrando dinheiro, como é que eu vou pagar aquela conta, como é que eu vou pagar outra? Isso, na verdade, é uma verdade que eu tento fixar diariamente no meu coração, é de que Deus é o meu provedor e Ele vai suprir as minhas necessidades. Deus não fala comigo. Deus, Ele fala com você. Então, vou te dar uma dica. Vai lá fora, num dia, uma noite, olha para as estrelas, ou vai lá, olha as árvores, fica 5 minutos em silêncio. Pode ter certeza que Deus vai falar com você, porque Ele fala com a gente através da criação dEle também. E nos tempos difíceis eu tenho tanto medo, parece que eu estou sozinho. E só para terminar, então, o último, né? Então, Salmos 23 diz que, por mais que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois Deus está comigo. Então, essas são todas verdades que Deus fala para a gente sobre o nosso dia a dia e sobre a nossa vida. Tem muitas outras coisas que a gente pode estar em dúvida ou pensando ao contrário. Então, procura na palavra, leia a Bíblia e pergunte: Deus, o que eu tenho acreditado sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, que eu tenho acreditado que são mentiras? Qual é a sua verdade sobre a minha vida? Né? E eu acredito que a gente fixando isso em nossos corações, tanto como pessoas individuais, como indivíduos, quanto como igreja, isso vai fazer com que a gente cresça de uma maneira muito, muito diferente dos outros. Né? Então, pesquise sozinho você. Pense, quais são as verdades que você acha que são verdades sobre vocês, mas que não são. E procure na Bíblia que Deus vai revelar tudo para vocês bem direitinho. Era isso. Gente do céu, eu estou nervosa. Eu já sou séria, nervosa, então vamos lá. Então eu quero falar sobre fé. Dori, vamos lá. Para falar sobre fé, a gente tem que ir para Hebreus 11. Gente, o que eu tenho de pensamento é o seguinte: nada nos separará do amor de Deus, certo? Nada. Um segredo: se você quer agradar a Deus, você precisa de fé. Você precisa ter fé. E o que é fé? Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu considero fé essencial para as nossas vidas. Então eu vou ler alguns versículos aqui sobre fé.
que está em Hebreus 11. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. E foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. E o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, de Samuel e dos profetas. Isso aqui está escrito, tá? Não fui eu que coloquei no meu texto, não. Bom, então, vocês vão falar assim para mim, Daiane, mas fé, né? Esses caras, eles viveram em outro tempo, eles são os heróis da fé. Meu Deus, olha o que eles fizeram, é absurdo. Então, eu quero contar algo para vocês sobre mim. Calma aí. Muito bem. Em 2007, eu fiquei grávida pela primeira vez. E para nós foi uma alegria. Algo assim, a gente saiu comemorando, chamamos amigos, fizemos jantar e comemoramos. Eu e o Kleber, a gente gosta muito de comemorar. E fizemos uma comemoração. Muito bem, passadas algumas semanas, fomos para a primeira ecografia, para ouvir o batido do coração e aquela expectativa, e a família esperando, e naquela época ainda gravava CD para levar para o pessoal ver e tal. Chegando na ecografia, a médica olhava e nada, olhava e nada, e nós fomos ficando tenso, e até que eu perguntei para ela, tem bebê aí? E ela falou assim, eu vou ligar para o seu médico, eu quero ler para vocês. Ora, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Passei pela primeira cirurgia, que foi simples, chamada de curetagem, foi limpo o meu útero, tudo ficou certo, ok. Quando o médico tirou o que estava dentro do meu útero, ele achou estranho e mandou para a biópsia. E ele falou, não, filha, foi só para a gente saber o que achei estranho, mas só para... Falei, ok, beleza. Aí, passada uma semana, eu fiz mais uma outra ecografia e tudo certo. O útero estava limpo, beleza. Eu vou ler de novo para vocês. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Chegou o final do ano, fomos visitar meu pai, que mora no Rio Grande do Sul. Chegando lá, ele teve um infarto sério, gravíssimo, assim. E eles moram quase na fronteira, a gente saiu aquela correria para Porto Alegre, leva ele diabético, foi uma função. Ele levou 30 dias para ter alta, e nesses 30 dias eu comecei a sangrar. Muito sangue, mas eu tinha tomado a firme decisão que eu ia esperar ele ter alta. E aí começaram a sair pedaços de carne, e o negócio foi ficando sério, ele teve alta. E aí a gente veio embora, e no outro dia já fui fazer exames, e o resultado do exame foi assustador. Um tipo raro de câncer tinha tomado conta do meu útero. Eu tinha 26 anos, não tinha prole, não tinha filhos, né? E naquele sonho de constituir uma família. Bom, fiz os exames, passei por todos os exames, porque o médico suspeitava de metástase, e quando eu escutei essa palavra, eu lembro como se fosse hoje, que parecia que as trevas chegaram, assim, houve uma escuridão. Eu não escutava mais nada, porque eu sabia o que era uma metástase, e eu tinha só 26 anos. Mas, ora, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Não era metástase, passei por mais uma cirurgia, um pouco mais complicada, mais demorada, e no final dela o médico trouxe a notícia que não tinha sido possível limpar o útero, e que a melhor opção era eu retirar o útero, mas eu não tinha filhos. Então, a fé é a certeza das coisas que não podemos ver e que esperamos. Então, eu fui lá e decidi pelo plano B, eu falei, vamos fazer quimioterapia, com risco de morte e podendo ficar estéril. Passei por 5 meses de quimioterapia, de segunda a sábado, fazendo quimioterapia. Tive vários sintomas, né? Fiquei inchada, efeitos colaterais, fiquei inchada, muito cansaço, dor no estômago, sangramento, água no pulmão. Foi uma guerra, mas a fé é a certeza
das coisas que vamos receber. Passei por mais uma cirurgia, o útero estava limpo, e aí o médico falou assim, continuei a quimioterapia. Uma amiga minha na época teve câncer, começou a quimioterapia, morreu no meio da quimioterapia, e eu continuei fazendo quimioterapia. Terminado a quimio, 5 meses o útero estava limpo e eu fui curada, graças a Deus. Então eu quero contar esse testemunho para vocês, para incentivar vocês. Creiam, porque crer é o que nós precisamos para a nossa vida cristã. Lembrem-se, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hoje eu tenho 2 filhas que vieram aqui cantar. Lindas, perfeitas, graças a Deus. Boa noite. Em Gênesis 2:18 está escrito: depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva só, dar-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Quantas de nós achamos que nós não somos ajudadoras e idôneas? Fica aquela coisa na cabeça, você está fazendo tudo errado, não é por aqui. E muitas vezes nós escutamos aquela brincadeira, Eva que deu a maçã, não sei exatamente o símbolo, né? Para que Adão pecasse. A gente não escuta isso, mulheres? Escutamos, muito. Mas a boa notícia é o seguinte, que Jesus, ele nasceu de uma mulher. O nosso Salvador, ele veio à Terra através de uma mulher. Deus podia ter colocado Jesus de qualquer maneira na Terra. Qualquer maneira, não poderia? Ele é Deus. Mas ele fez com que nós fôssemos redimidas através dessa atitude. E nós temos características, mulheres, eu queria falar mais para a mulher hoje, mas falar um pouquinho para os homens depois. Nós temos características que os homens não têm. Deus... E nós... E nós somos um complemento para os homens. E hoje eu quero honrar, eu quero profetizar as mulheres. E gostaria que nós trouxéssemos a essência que nós somos. Temos falhas, alcançamos algumas coisas que estão escritas aqui, alcançamos, muitas coisas não alcançamos. Mas eu gostaria que a gente profetizasse hoje em nossas vidas. Primeiro, mulher, você tem muito valor, mesmo achando que você não tem esse valor. Nós abraçamos tudo, nós queremos fazer tudo, nós muitas vezes nos cobramos demais, muito mais que os homens. É verdade, Luca? Mas nós precisamos vencer o dia após dia. Número 2, mulher, você é uma multitarefa. O homem não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós conseguimos fazer. Nós conseguimos fazer muitas coisas. Às vezes, muitas mulheres e mães são mães e pais porque o homem abandona o lar. Quantas testemunhas, quantas pessoas falam assim, eu tive câncer e o meu marido o que fez? Pulou fora. Pegou outra e se mandou. Não é uma nem 2 histórias que eu já escutei sobre isso. Número 3, mulher, você tem uma sinceridade. Vocês lembram quando Lázaro Lázaro morreu e Jesus demorou para vir e Jesus chegou e Marta disse assim, Jesus, você demorou muito. Então, nós temos uma fé muito sincera. Nós falamos muitas verdades. Nós falamos muitas verdades com Jesus. Muitas vezes os homens não são tão verdadeiros assim. Nós somos muito verdadeiros. Número 4, mulher, você tem um toque especial do Espírito Santo. Se os homens vissem isso em todas as mulheres, em suas esposas. Meu marido é testemunho. Quantas vezes ele fala alguma coisa e eu falo assim, ai meu Deus, e não dá certo. Só que a gente não pode chegar e dizer, eu não disse. Nós não podemos fazer isso. Mas quando o marido, que agora eu quero honrar meu esposo, quando ele
a partir do momento que ele começou a perceber o quanto a mulher tem a sensibilidade de algumas coisas, as coisas começam a funcionar. É verdade. Isso chama-se o síndrome de Adão. Lá atrás, Eva deu para o homem, então ele falou assim, não quero saber mais nada que a mulher fale. A mulher não fala, a mulher não tem ouvido. E eu digo para vocês, escutem as suas esposas, porque delas vem muita sabedoria. Eu estou com o microfone hoje, né? Número 5. Calma que vem coisa mais, hein? Número 5. Mulher, você é a alma da casa. Quantas vezes eu já escutei? A mulher morre, isso eu vi com relação à minha sogra. Ela morreu, parece que a alma sai. Parece que aquela flor, assim, tem tudo dentro da casa, mas saiu a essência, saiu o alicerce. Não é verdade? Mulher, número 6. Você é uma guerreira, uma intercessora. Ai, se nós soubéssemos o quanto uma oração de uma mulher pode transformar um lar. Esses dias uma pessoa estava compartilhando comigo. Ai, meu Deus, está acabando o tempo. Estava compartilhando comigo sobre um lugar que Deus falou para ela estar orando. E a família dela não é cristã. E daí eu falei para ela, é esse lugar que vai transformar a sua casa. Número 7, mulher, você é fiel e ama em qualquer circunstância. Nós somos fiéis a doenças, a problemas, nós somos fiéis, nós estamos lá junto com nossos maridos. Número 8, mulher, você é pacificadora. Nós precisamos aprender a sermos pacificadoras em situações da nossa casa, do nosso lar, dos nossos amigos. Nós precisamos pacificar as situações. Mulher, nós somos criadas para serem amadas como Jesus amou a igreja. Você, marido, hoje, que de repente você nem deu muita bola para o Dia das Mães. Quem tem que dar presente são os filhos. Não faça isso. Você perdeu a oportunidade para semear algo maravilhoso no coração da tua mulher. É verdade, mulher? Verdade. Você perdeu essa oportunidade. Eu ganhei 3 presentes hoje. Divididinho, ganhei 3 presentes. Por quê? Eu fiquei cutucando ele. Você tem que me dar presente. Né? Mas ele me deu o presente. Homens, rápido. Não, eles estão interrompendo, rapidinho. Homens, isso é para os homens. Se você for protetor, provedor e você honrar a sua mulher, você vai ter uma mulher muito feliz na tua casa. Mulher, você foi chamada para ser, para mudar a moralidade da sua nação, do nosso Brasil. Nós fomos chamados para educar nossos filhos, para repetir várias vezes para os nossos filhos várias coisas, para ensinar a ser uma mãe, entre mil aspas, chata, para que as coisas aconteçam. A moralidade, as ações, a maneira que nossos filhos vão agir, é a maneira que nós estamos ensinando. E eu posso escrever uma história diferente. A gente alcançou tudo isso? Não. Eu não alcancei tudo isso. Mas nós podemos alcançar. Amém. Ai, meu Deus. Vou deixar você... O homem é ruim. A mulher fala que pensa mesmo. Impressionante, né? Não sei se eu fiquei pensando assim, Cris, acho que você precisa pregar. Eu não sei se vou deixar pregar, não. Em 7 minutos destruiu toda a raça masculina. Né? Imagina o que ela faz com 40 minutos. Se engasgou, morre, vai, morre. Deus, pode levar, tá salva já. A minha casa vai ficar sem alma. Ah, meu Deus do céu. Eu acredito que você falou o que você falou, mas foi sensacional, todas as mulheres, né? Vamos aplaudir mais uma vez.
Agora, a Cris pediu para fazer essa pergunta um por um para os homens. Você comprou presente para tua mulher? Quanto você gastou? Não sei. Mentira. Hã? Não vou perguntar nada, porque capaz que alguns homens nem possam entrar em casa hoje, né? Ah, meu Deus. Não, quando eu escutei que a mulher é sincera, às vezes eu fico pensando assim para a Cris, não seja sincera. Não, mas até para Jesus a gente fala as coisas que está pensando. Não fale. Né? Mas elas falam mesmo. Olha o tamanho da mão da Cris. Dá a mãozinha aqui. Ó, diga. E ela dá de dedo em mim. Não tem a noção do perigo, né? É um pinte e um pastor alemão. Inacreditável. Gente, ó, feliz Dia das Mães, né? E, mais uma vez, obrigado por cada um de vocês. Com certeza a gente aprendeu bastante com aquilo que vocês falaram, né? E todas vocês foram fantásticas, né? E acho que é uma combinação bacana, 6 por 7. O Kleber gosta de falar 6 contra 7, né? Mas é 6 por 7. E a gente gostou bastante desse modelo. E em breve mais algumas pessoas estarão aqui na frente, daqui umas semanas, a gente vai repetir a dose com outras experiências. Sabemos que Deus tem falado com cada um de nós de diversas maneiras. Então, muito obrigado, mulheres, vocês podem ir para o seu lugar.